Eu não acreditava em nada disso antes. Quero deixar isso claro desde o início. Não sou do tipo que vê assombração em sombra de árvore, que ouve barulho à noite e já imagina o pior. Sou Rodrigo, 42 anos, divorciado, pai de um menino que vejo nos fins de semana. Trabalhei anos como segurança em shopping, em condomínio, em posto de combustível. Sei o que é ficar sozinho no escuro sem surtar, por isso aceitei o emprego no hotel. A gerente me disse que era tranquilo. Um grande resort na via costeira, daqueles que ficam entre a lagoa e o oceano, com aquela faixa de asfalto que corta Natal como uma costela exposta. Vista para o mar, corredor climatizado, hóspedes que chegam cansados e só querem dormir. Ela falou isso com um sorriso. Eu devia ter prestado mais atenção no sorriso. Os primeiros meses foram exatamente o que prometeram. Madrugada após madrugada, eu caminhava pelos corredores vazios, ouvindo o zumbido do ar-condicionado e o som distante das ondas lá embaixo. Cheiro de protetor solar impregnado nas paredes, nas cortinas, no ar. Um cheiro de férias que ficava mesmo quando não tinha ninguém. Eu fazia minha ronda, conferia as portas, tomava meu café no balcão da recepção e assistia o mar ficar cinza com o amanhecer. Era solitário, mas era meu. Foi numa quinta-feira, por volta das 3 da manhã, que o elevador abriu e saiu um homem de pijama. 50 e poucos anos, cabelo desarrumado, olhos arregalados, do jeito que a gente fica quando acorda com o coração na garganta. Ele veio direto até mim. Tem alguém no meu quarto, disse com aquela voz de quem já sabe que vai parecer louco. Quarto 714, 7º andar. Eu subi com ele. A porta estava trancada por dentro. Ele mesmo tinha colocado a trava de segurança antes de dormir. Abrimos com o cartão reserva. Entrei primeiro, acendi tudo. Banheiro, armário, varanda, nada. Absolutamente nada. Mas quando fui sair, percebi. A cadeira que ficava na escrivaninha estava virada, de frente para a janela, para o oceano lá embaixo, escuro e vasto como uma boca aberta. Ninguém tinha mexido nela. O hóspede jurou que estava de costas para a janela quando ele dormiu. Eu ri. Disse que devia ser o serviço de limpeza. Ele não riu. Naquela noite, enquanto eu descia de volta para o saguão, fiquei pensando numa coisa idiota, daquelas que a gente tenta afastar, mas não consegue. Se a cadeira foi virada por alguém, essa pessoa estava sentada ali olhando para o mar. Mas se estava olhando para o mar, de costas para a cama, ela não estava olhando o hóspede, ela estava esperando ele dormir. Se você já ficou num hotel e sentiu que não estava sozinho no quarto, comenta aqui embaixo. Preciso saber que não fui o único. Eu tentei esquecer a cadeira. Me convenci de que tinha sido o serviço de limpeza, algum funcionário distraído que virou sem querer. Me convenci porque era mais fácil do que a alternativa. E funcionou por uns 3 dias. Depois começaram os registros. Não foi de uma vez. Foi acumulando, devagar, como água infiltrando numa parede. Primeiro foi a reclamação da 712. Uma mulher de São Paulo, hóspede frequente, que desceu às 2 da manhã dizendo que tinha ouvido respiração do lado de fora da porta. No corredor. Parada. Por tempo suficiente para ela ligar para a recepção em vez de abrir. Eu subi. O corredor estava vazio. Mas o carpete na frente da porta dela tinha uma marca. Uma pressão leve, como se alguém tivesse ficado parado ali por tempo demais. Arquivei como corrente de ar. Escrevi isso no relatório com a maior convicção do mundo. Na semana seguinte, foi uma família no 709. O casal tinha uma filha de uns 6 anos. A mãe desceu com a menina no colo às 3 da manhã e me pediu para trocar de quarto. Quando perguntei o que tinha acontecido, a mulher olhou para a filha primeiro. A menina estava calma, estranhamente calma, abraçada a um ursinho. Ela perguntou por que aquele homem fica olhando pela janela. Quarto, 709. 9º andar. Eu não disse nada, não tinha nada para dizer. Troquei o quarto deles em silêncio, anotei no sistema e fui direto para a sala de monitoramento.
Passei o resto da madrugada revisando as câmeras do 7º andar. Aquelas imagens granuladas com o timestamp verde piscando no canto, corredor comprido e parado como uma fotografia. Nada nas primeiras horas. Então eu vi. No frame das 2h31, tinha uma figura no corredor do 7º andar, parada no meio do corredor de frente para a câmera, sem se mover, sem oscilar, sem respirar, sem nada. Só parada, como um objeto esquecido ali. Eu me aproximei da tela. Fiquei olhando por 40 minutos aquela figura imóvel, 40 minutos exatos. E então, no frame das 3h11, ela sumiu. Não andou, não se virou, não saiu pelo corredor, simplesmente não estava mais lá. Eu revisei aquele trecho 3 vezes, 4. Fui frame a frame, com o dedo tremendo no mouse. No último frame em que aparecia, ela estava lá. No frame seguinte, não estava. Uma câmera com defeito. Tinha que ser isso. Mas quando fui checar o registro de entradas e saídas do 7º andar naquela noite, nenhum cartão tinha sido usado, nenhuma porta tinha sido aberta. O corredor estava vazio a noite toda, exceto por aquilo que a câmera viu. Esse vídeo está chegando em você por algum motivo. Compartilha com alguém que não acredita em nada disso. Quero ver até quando. Eu devia ter pedido demissão naquela noite. Todo mundo que ouve essa história me diz isso, e eu sei que tem razão. Mas tem uma coisa que quem nunca trabalhou sozinho de madrugada não entende. Quando você passa meses naquele silêncio, aquele lugar vira seu. Você conhece cada barulho, cada sombra, cada variação de luz. E quando algo invade esse espaço, a primeira reação não é fugir, é entender. Eu precisava entender. Por isso, na quinta-feira seguinte, avisei que iria fazer uma ronda estendida pelo 7º andar. Levei o rádio, a lanterna e um caderno onde anotava tudo que parecia fora do lugar. Subi às 2h. O corredor estava idêntico a sempre. Aquela perspectiva comprida que afunila no escuro, o cheiro de carpete antigo e ar-condicionado, as luzes amareladas piscando uma vez, 2 vezes, sem nunca apagar de vez. Me posicionei no meio do corredor e esperei. Por quase 1 hora, nada. O silêncio era tão denso que eu ouvia o próprio sangue circulando. Meu rádio chiou uma vez sem motivo e ficou quieto. Eu verifiquei o sinal. Cheio. Não fazia sentido. Foi então que ouvi os passos. Vinham do fundo do corredor. Lentos, pesados, regulares. O tipo de passo de quem não tem pressa porque sabe que vai chegar. Fiquei parado. Lanterna apontada para a escuridão do corredor. Os passos continuavam. Ficavam mais próximos. Mas não havia ninguém. Eu via o corredor inteiro, lanterna de ponta a ponta, vazio, e os passos continuavam vindo, cada vez mais perto, até que senti o ar mudar. Uma pressão diferente, como quando alguém passa muito perto de você numa rua escura. E então pararam, bem na minha frente. Fiquei alguns segundos sem respirar. O silêncio voltou, absoluto. E então, devagar, me virei. Todas as portas do corredor estavam abertas, não uma, não 2, todas. 12 quartos, 6 de cada lado, escancaradas no mesmo ângulo, como se tivessem sido abertas ao mesmo tempo, em silêncio perfeito, enquanto eu olhava para o fundo do corredor. E dentro de cada quarto escuro, havia uma figura sentada, imóvel, de costas para a porta, olhando para a janela, olhando para o mar. 12 figuras, 12 quartos vazios que eu mesmo tinha conferido no início da ronda. 12 presenças que não tinham entrado por nenhuma porta, porque eu estava no corredor e não tinha ouvido nada. Eu não gritei, não consegui. A lanterna caiu da minha mão. Ouvi ela bater no carpete como se fosse um som distante, de outro andar, de outro mundo. Meu corpo se moveu antes da minha cabeça mandar. 2 passos para trás, depois mais 2, depois eu corri. Corri até o elevador, apertei o botão 20 vezes, entrei sem olhar para trás. Quando as portas fecharam, me dei conta de uma coisa. Eu não tinha ouvido nenhuma das portas abrirem,
mas enquanto corria, eu ouvi todas elas fecharem. Se você chegou até aqui, você já sabe que isso não termina bem. Deixa o like agora, porque a parte final vai te fazer pensar 2 vezes antes de dormir num hotel. Pedi demissão às 7 da manhã. Nem esperei o turno terminar. Escrevi numa folha de caderno, deixei no balcão e fui embora sem olhar para trás. Sem pegar minhas coisas do armário, sem explicar nada para ninguém. O sol já batia forte na via costeira quando saí. Aquela luz de Natal que parece não ter piedade, que ilumina tudo demais, que não deixa sombra nenhuma escapar. Eu precisava daquela luz. Nos primeiros dias, funcionou. Dormi com as luzes acesas, com a televisão ligada, com a janela aberta para o barulho da rua, convenci a mim mesmo que tinha sido exaustão, estresse, noites demais sozinho num lugar grande demais. A mente fabrica coisas, todo mundo sabe disso. Mas na 11ª noite, acordei. Não com susto, não com barulho. Acordei simplesmente, como quem recebe uma chamada silenciosa. Olhei para o teto no escuro e soube, antes mesmo de ver, que eram 2h47. Peguei o celular. 2h47. Tentei ignorar. Virei para o lado, fechei os olhos. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na seguinte. Toda madrugada, sem alarme, sem motivo aparente, meu corpo abria os olhos exatamente às 2h47, como se alguém estivesse me chamando pelo nome num tom baixo demais para eu ouvir conscientemente. Durou semanas, depois meses. Certa noite levantei para beber água. Passei na frente do espelho do corredor, um desses espelhos compridos de porta de quarto, e parei. Me olhei. Olheiras fundas, barba por fazer, o rosto de um homem que não dormia de verdade fazia tempo. Mas havia algo errado na imagem. Não era meu reflexo. Quer dizer, era minha camisa, meu cabelo, meu rosto, mas havia um atraso. Frações de segundo em que meu reflexo demorava para acompanhar meu movimento, como se estivesse prestando atenção em outra coisa. Fechei os olhos. Contei até 3. Quando abri, estava normal. Nunca mais parei na frente daquele espelho de madrugada. Hoje moro num apartamento sem espelho no corredor. Não passo mais pela via costeira. Não consigo entrar em hotel nenhum, nem lobby. O cheiro de ar-condicionado misturado com protetor solar já é suficiente para me fechar o peito. Meu filho me perguntou outro dia por que eu durmo com a luz acesa. Eu não soube o que responder. Como eu explico para um menino de 8 anos que o problema não é o escuro, que o problema é o que fica dentro do escuro quando a gente passa tempo demais olhando para ele? Eu trabalhei 8 meses naquele hotel. 8 meses caminhando por corredores que tinham algo além de quartos e hóspedes. Algo que ficava parado nas sombras, que se sentava nas cadeiras viradas para o mar, que ficava do lado de fora das portas esperando. Esperando o quê? Eu ainda não sei. Mas às 2h47 de cada madrugada, quando meu corpo acorda sozinho e o silêncio do apartamento fica pesado demais, eu acho que estou prestes a descobrir. Você dormiu com a luz acesa alguma vez sem saber explicar por quê? Comenta aqui embaixo. Às vezes a gente sente antes de entender, e eu preciso saber se não estou sozinho nisso.